vida e a liberdade. Rogamos ao Espírito Santo que abra nossas mentes, a nossa visão espiritual para enxergarmos a mensagem e que ela ecoa profundamente em nossos corações. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Então o título hoje é Cristão e Política. Bom, o que as pessoas escutam aí geralmente é que cristão não pode se envolver com política, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas na realidade isso não é verdade, né? Sim, o cristão pode entrar na política, como a gente vê, acontece aqui e acontecia lá, e acontece ainda lá nos Estados Unidos, como o texto fala, né? Mas só que a mensagem do estudo de hoje ela é bem mais profunda, né? Aonde que a ideia cristã vai trabalhar no ser humano, né? Então vamos começar. A palavra mito é definida pelo dicionário Webster desta forma: uma história real ou fictícia que apela à consciência de um povo, incorporando seus ideais culturais ou dando expressão a emoções comumente sentidas. Essa definição expressa exatamente o que aconteceu com a igreja na América, aqui no Brasil também, né, e no mundo inteiro, em relação à política. Um desejo emocional e sincero de ver nossos ideais cristãos representados no governo levou à criação de um mito. Esse mito diz o seguinte: os cristãos perderão suas liberdades religiosas, perderão suas liberdades religiosas a menos que se envolvam ativamente no sistema político. Mas isso é verdade? Bom, vamos ver, né? Wander, lê para nós. Nas décadas de 1970 e 1980, essa filosofia causou o maior movimento popular de cristãos evangélicos no processo político que já vimos. Esse movimento ajudou a eleger um presidente conservador para a Casa Branca em 20 dos últimos 28 anos e, posteriormente, mudou a composição da Suprema Corte. Embora esses resultados sejam bons, é fácil ver que a política não resolveu nossos problemas reais. Na melhor das hipóteses, muitos males sociais foram afastados um pouco mais. O aborto ainda tira a vida de milhões de crianças inocentes todos os anos. E o tecido moral da América parece estar se desfazendo em um ritmo alarmante. Bom, vamos ver aí o que quer dizer com isso, né? O movimento que colocou cristãos no Congresso, né? Elegeu o presidente cristão. Agora, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, o Bolsonaro é cristão, né? E o que ele já fez? Já botou 2 juízes da Suprema Corte conservador, né? Porque a visão conservador ela é fruto também do cristianismo, né? Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. O Donald Trump entrou, colocou 3 juízes conservadores, 3 de 9, já tinha 3 conservadores, agora é 6-3. Então a maioria das coisas boas passam, né? Nem sempre, mas passam mais do que como era antes. A maioria liberal e passava tudo em prejuízo ao homem, né? Ao cidadão comum. Aqui no Brasil, 11 juízes. Agora está 9 liberal e pior ainda, né? Esquerdista, comunista. Então as coisas de ruim passa tudo e as coisas de boa é deixado. Até que agora, ultimamente, estão até atacando, né, e prejudicando os conservadores. Mas, como ele falou aqui, né, ele citou lá o aborto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desde 73, tem o aborto. Agora que eles estão lutando para poder a Suprema Corte tirar o aborto da legalidade, né?
E aqui no Brasil, ela é ilegal ainda, mas eles estão querendo colocar. Eles só não vão porque eles veem que o povo resiste, né? O povo resiste, mas se não houver uma mudança logo na Suprema Corte, eles vão soltar a lei e passar aí que vão ver, né, como é que as coisas vão piorar, né? Bom, continua. Isso significa que estamos condenados? Sim, se acreditarmos que o governo pode fazer o que somente a igreja foi chamada a fazer. Nossa forma de governo nunca teve a intenção de mudar a sociedade. É incapaz de produzir moralidade por meio da legislação. Pode ajudar a conter a imoralidade, mas somente se a igreja tiver estabelecido um fundamento moral no coração dos homens e mulheres que governam. Isso significa que estamos condenados, né? Sim, se acreditarmos que o governo pode fazer somente a igreja foi cheia. Bom, de mais ou menos 80 anos para cá, o governo tem tomado as funções que a igreja fazia. Por exemplo, cuidar da educação. A maioria das universidades ocidentais eram tudo cristãs, né? Católicas, protestantes. As maiores americanas eram tudo cristã. Cuidar de órfãos, até cuidar de doentes eram também. A gente não vê hospital católico, hospital evangélico, hospital disso. Então, antigamente isso tudo era função, né? Hospitais de assistência às pessoas com deficiências mentais e tudo mais. Aí o que aconteceu? O governo foi tomando isso, tomando, e o resultado, o governo faz mal feito, né? E as pessoas ficam a desejar, né? Então, aí ele fala que nossa forma de governo nunca teve a intenção de mudar a sociedade. Por quê? Porque ela é incapaz de produzir moralidade por meio da legislação. Não se legisla a moralidade, né? Não é uma lei que vai fazer mudar o povo a agir corretamente, né? Não é uma lei, ela não vem de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Aí ele fala aqui, pode ajudar a conter a imoralidade, mas somente se a igreja tiver estabelecido um fundamento moral no coração dos homens e mulheres, né? Então cabe à igreja, ou seja, o conceito moral cristão para transformar as. Quer dizer, você transforma o coração do homem, o homem muda a sociedade, né? É que mexe no coração, É. sentimento. Bom, Lenice, lê pra gente como. Como vimos através do ativismo judicial, juízes com grande poder jurídico e sem caráter moral, até fazendo julgamentos contrários a qualquer interpretação razoável da lei. Eles estão chamando o bem de mal e o mal de bem. Isaías 5:20. Muitas vezes fazendo com que as vítimas se sintam culpadas, enquanto criam simpatias pelos perpetradores. Olha, isso é bem real, né? E bem atual, não é verdade? Olha o que está acontecendo aqui, um ativismo judicial, né? Os juízes, que normalmente a população não sabe nem o nome deles, porque eles cuidam só de poucos casos, esses casos assim de suma importância, eles estão ultrapassando o equilíbrio dos três poderes e infiltrando nos outros dois, né? Mandando e desmandando. E por isso que a gente vê aqui, né? Como falou aqui, né? Eles estão chamando o bem de mal e o mal de bem, soltando bandidos e prendendo gente que tem a função de falar, né? Para defender o povo, eles estão prendendo. Estão calando a boca da liberdade, né? Bom, você consegue ler, Valdete? John Adams. John Adams.
O segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, escreveu em 1789: nossa Constituição foi projetada apenas para um povo moral e religioso. É totalmente inadequado para o governo de qualquer outro. O governo livre repousa sobre a moralidade pública e privada. Não foi o nosso governo que falhou, é a igreja que falhou em ser o sal da terra. Mateus 5,13. Então nós vemos aqui, né, projetada para um povo moral e religioso. Ou seja, a Constituição, a democracia, ela é para um povo moral. Um povo imoral, um povo que a moral cristã, judaica, ele vai caçar um jeito de burlar as coisas e fazer da maneira que ele quer para tirar o proveito próprio. Não é? É o que a gente vê hoje. Né? Eles estão burlando, porque eles não têm uma consciência moral atrás para dar suporte à lei do Código Civil. E é o que está se passando, né? O povo está perdendo essa moral e perdendo o conceito cristão. Por isso que eles fazem o que fazem, pensam só neles, e pensam só no poder, e não quer saber do povo, que o colocou lá para regir, né, para o bem deles. Eles simplesmente estão pensando neles. Por isso, aí dá vida ao quê? Ao suborno, né? Dá vida à corrupção, à imoralidade. Não é mesmo? Olha a filosofia do comunista. Nós vamos dividir para conquistar, nós vamos criar o caos e depois botar a culpa no outro. Eles estão primeiro destruir, para depois eles tomarem o poder. É isso. Né? E esses são pessoas que têm moral, têm o sentimento cristão? Claro que não. Né? Wander, lê o seguinte. Leia o que o doutor Jadja Morse disse em 1799. Na proporção em que os efeitos genuínos do cristianismo são diminuídos em qualquer nação, seja pela incredulidade, seja pela corrupção de suas doutrinas, seja pela negligência de suas instituições, na mesma proporção o povo dessa nação se afastará das bênçãos da liberdade genuína. Sempre que os pilares do cristianismo foram derrubados, nossas atuais formas republicanas de governo e as bênçãos que delas fluem devem cair com eles. Ele estava dizendo que o cristianismo, não o governo, é a força motriz por detrás da verdadeira liberdade. Viu? A última frase do parágrafo anterior. É a igreja que falhou em ser o sal da terra. Né? Ou seja, qual a causa do mal que está hoje? Foi a igreja que estava propagando a moral cristã, ela falhou. Ela deixou de ser o sal da terra. O que a gente vê nas religiões hoje, nas igrejas, né? A pessoa entra lá e sai do mesmo jeito. A religião não está fazendo você melhor em quase nenhuma área da vida. Né? A igreja virou um clube recreativo, um clube social, não está te trazendo conceito moral, né? Não está te fazendo melhor em praticamente nada. Então ela está falhando de ser o sal da terra. Né? E esse Mateus 5,13 fala, se o sal deixar de salgar, ele está sendo insosso, é melhor jogar no lixo. Né? E aí esse G.D. Dias Morse fala também, né? Na proporção que os efeitos genuínos do cristianismo são diminuídos, né? Então vai diminuindo os efeitos morais cristãos do povo, ele vai pouco a pouco perdendo a liberdade, perdendo a autonomia, né? Ele vai se deteriorando. É o que a gente vê hoje. Quem se sente seguro hoje? Qual empresário que se sente seguro em montar uma empresa?
Um investidor não se sente seguro porque há uma grande insegurança judicial, né? Então, essas são as consequências negativas quando o coração do homem está deteriorado, né? Então, cabe, então, como fala aqui, né, a igreja, ou seja, os representantes do cristão, a ensinar a pessoa a ser um homem honesto, trabalhador, né, cumpridor dos seus deveres e tudo mais. Aí ele fala na última frase, ele estava dizendo que o cristianismo, não o governo, é a força motriz por trás da verdadeira liberdade, né? Então é o cristianismo, a moral cristã que traz o benefício. Porque a grande diferença do cidadão do mundo ocidental e a do mundo oriental? O mundo oriental está completamente atrasado. Lá reina o olho por olho e dente por dente, né? O comunismo e tudo mais. Aqui a prosperidade, agora que eles começaram a pegar um pouco da prosperidade, né? Aprendendo com o ocidental. Mas antigamente o ocidental estava lá em cima e eles lá embaixo, na pobreza imensa, né? Então, por quê? Porque aqui reina os conceitos cristãos, né? Mas pouco a pouco eles já estão sendo corroídos e corrompidos, né? A gente vê de 60, 70 anos para cá, o que fizeram? Proibiram de ler a Bíblia, proibiram de falar em Deus, né? E foram proibidos, aí facilitando aborto, facilitando homossexualismo, a aceitabilidade, a tolerância das coisas imorais. Isso foi atrapalhando tudo. Da escola não tem mais. Quando eu estudei tinha aula de religião, né? Aí acabou, não tem mais. Então, se deixou o homem vazio, com o coração vazio, o mal e o erro toma conta, né? É a omissão do verdadeiro cristão. Wander, continua. Quando a Segunda Guerra Mundial trouxe a América de volta aos seus joelhos, interrompeu um avivamento que ainda é referido como a era de maior frequência à igreja na história recente. Um tempo de arrependimento e busca de Deus trouxe paz e um período de grande prosperidade. O resultado desses bons tempos foi uma igreja que foi embalada para dormir. E enquanto dormia, uma nova geração, o Baby Bonner, tornou-se obcecada pelo materialismo e pela liberdade de constrangimento moral. Como a igreja reagiu? De várias maneiras, algumas das quais eram muito boas. As pessoas começaram a buscar o Senhor e o Senhor respondeu através do que muitas vezes é chamado de movimento do povo de Jesus, movimento carismático, movimento da palavra da fé, renovação das testemunhas leigas, etc. Esses avivamentos não foram liberados por qualquer indivíduo, mas tiveram impacto mundial. Verdadeiramente, esses foram os movimentos poderosos do Espírito de Deus. Pode continuar. No entanto, como um todo, a igreja respondeu promovendo o envolvimento político como resposta aos problemas da sociedade. Não se engane, os cristãos que vivem em um país que lhes oferece, no entanto, para muitos, a política não tem sido uma arma contra o declínio moral, tem sido a única arma. Então, a gente vê mesmo que embalado para aqueles movimentos que foram consequência logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê também que logo depois que as torres gêmeas caíram, o povo também começou a ir para a igreja, porque abalou, né, a consciência das pessoas. Então eles voltam para a igreja. Quando uma coisa grave acontece que a pessoa não sabe responder aquilo, ele foi pego de supetão, que ele nem pensava que poderia acontecer, ele se refugia em Deus, né? Assim, quando acontece uma coisa, ai meu Deus, né? Mesmo que você fala que você é ateu, mas você, ai meu Deus. Então o povo foi mas o que aconteceu? A igreja estava dormindo, né? Aí logo as pessoas começaram a se voltar,
Isso foi um progresso financeiro, econômico, mas a moral continuou decaindo, né? Continuou decaindo. Então aí o que aconteceu? Veio piorando mais e mais ainda, né? Então o conceito de Deus ficou muito distante da mente do ser humano. Ele destaca os baby boners, né, que são o pessoal de 30 anos para baixo. Hoje. Continua? Calvin Coolidge, o 30º presidente dos Estados Unidos, declarou: os fundamentos de nossa sociedade e o nosso governo repousam tanto nos ensinamentos da Bíblia que seria difícil apoiá-los, os fundamentos da sociedade. Se a fé nesses ensinamentos deixaria de ser praticamente universal em nosso país. Continua. Nossa sociedade não está doente por causa do governo. É doentio porque a igreja não tornou a fé no ensino da Bíblia praticamente universal como em nossos pais. Uma vez que deixamos de conquistar os corações dos homens, é inevitável que os homens ímpios cheguem à liderança e levem o país com eles. Viu? Então, porque se o homem fica solto, aí o Satanás aproveita aquela brecha e ataca, né? Aquela passagem do Evangelho. Você expulsa mas não traz aquela pessoa para que o Espírito Santo possa habitar nela. De um certo tempo depois, mais 7 espíritos voltam a habitar no coração daquela pessoa e ela fica pior do que estava antes, né? É a mesma coisa aqui. As coisas foram... a sociedade foi balanceada com as guerras mundiais, né? E logo depois guerra do Vietnã e tudo mais. Mas aí o homem aprendeu intelectualmente, melhorou financeiramente, mas o coração ficou parado. O coração ficou anestesiado, né? E o que aconteceu então, né? Ele falou aqui, nossa sociedade não está doente por causa do governo, é doentio porque a igreja não tornou a fé no ensino da Bíblia, né? Então ela ficou vaga, ficou oca, ficou omissa, e o homem ficou descrente. A maioria das pessoas, 90 e tantos por cento das pessoas são vazias. Por que as doenças aumentaram demais? A gente vê o resultado das farmácias. Antigamente a farmácia era uma, né, e era vazia, não era um grande negócio. Hoje é um grande negócio. Consultórios médicos em tudo quanto é lugar, né? O desequilibrou para o total. A consequência do desequilíbrio físico é provindo do desequilíbrio mental das pessoas. Então as pessoas ficaram vazias, né? Só se apegando às coisas materiais. Então faltou a fé bíblica na mente das pessoas. Wanda, continua. Se mudarmos o coração das pessoas com o Evangelho, as pessoas mudarão de governo com seus votos. O governo meramente reflete o que as pessoas acreditam em seus corações. Não faz nada para formar essas crenças. William Penn, o fundador da Pensilvânia, escreveu no início de 1700. O governo parece-me ser uma parte da própria religião. Deixa os homens serem bons e o governo não pode ser mau. Viu? Interessante, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos quando logo depois que ganharam a guerra de independência, né? Então os homens cristãos, né? Porque os Estados Unidos foi fundado por cristãos verdadeiros, né? Eles fugiram da Europa a perseguição religiosa e foram procurar um novo mundo para terem liberdade de propagar a religião que eles viam, né? Não a religião que era a religião da Europa Velha, né? Que era governo comandando a religião e religião comandando o governo. Então eles queriam liberdade e foram fundar o país norte-americano.
né? Então, quem que foi os homens que fundou o governo americano? Foram cristãos verdadeiros, pastores, né? Eles que tiravam o terno de pastor e iam para lutar na Guerra da Independência, né? Então, no âmbito cristão, no âmbito do governo americano, o sentimento cristão, mas pouco foi surgindo o Partido Democrata, né? E foi cada vez mais contaminando, fazendo coisas só erradas, criando, por exemplo, a guerra civil americana foi provocada pelos democratas, né? A Ku Klux Klan foi criada pelos democratas. Agora, recentemente, o roubo nas urnas, democrata, isso foi um absurdo dentro, né? Eles falavam assim, isso é coisa só de República Banana, aqui da América do Sul, né? E aconteceu lá, né? E a moral caiu por terra, né? Aí ele falou aqui, se mudarmos o coração das pessoas com o evangelho, as pessoas mudarão de governo com seus votos. Ou seja, a pessoa vai saber quem escolher. Hoje em dia as pessoas não sabem, parece que estão alienadas. Se as pessoas, não, eu vou votar no PT porque olha o que está acontecendo aí. Parece que estão alienados, vivendo em outro mundo. Não sabem o que está acontecendo. O mal está batendo na porta deles e eles estão achando que o mal tem outra causa, né? Mas que mundo você está vivendo? Que realidade você está, né, escutando aí, né? Não o verdadeiro evangelho, né? É bom buscar ações legais e meios políticos para corrigir os erros, mas do Evangelho tem mais poder para mudar o coração dos homens do que todo poderio militar e corpos legislativos de qualquer governo. Billy Graham entende isso. Quando solicitado a concorrer à presidência na década de 1950, ele respondeu dizendo que não se rebaixaria a essa posição. Ele não estava tentando diminuir o cargo do presidente, ele estava elevando o cargo de ministro do Evangelho. Você vê que, olha só, ele foi um dos maiores evangelistas mundiais, né? Então ele sentia aquilo com a missão de ser evangelista. Foi dada a missão dele de tocar o coração das pessoas. O resto seria consequência. As pessoas transformadas, eles iam transformar os governos, né, e aí por diante, né? Então ele não estava desprezando o cargo da presidência, mas ele sabia, né, que o mais importante estava ali em falar com o coração do homem. Jesus, sendo Deus, desceu e veio no nosso meio na humildade. Não. Tanto que ele não foi entendido, né? Até mesmo pelos próprios discípulos deles, né? O meio dele, que era o povo dele, o povo judeu, não entendeu. Ele achou que ele era o Messias. Ele não era o Messias porque ele não veio para libertar o povo judeu da opressão dos romanos, né? Ele falou, eu vim aqui, não foi para ser servido, mas para servir, né? Então eles não entenderam. E hoje, pode-se dizer, se Jesus viesse hoje também, eles não seriam entendidos. Eles também, da mesma forma, matariam ele, porque ele não... Né? Por quê? Porque as pessoas estão alienadas, né? Quando se fala em Matrix, por exemplo, o que é a Matrix? Matrix é uma alienação que vem lá de cima do Satanás, se materializando nas ideias que eles põem na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, Satanás não existe, né? O mal não existe. Eu estou apanhando o mundo, mas não existe o mal. Deus também não existe, né? A Terra ela é um globo, não é uma terra plana. O ser humano não foi criado por Deus, é fruto da evolução. Nós viemos foi do macaco.
né? O nosso mundo não foi criado por Deus, né? O que nós aprendemos da Bíblia é que o nosso mundo é criado por Deus, é único, nós somos especiais, nós somos filhos de Deus, e que o universo ele existe em função do ser humano aqui, filho de Deus. E eles inverteram tudo. Inverteram tudo. Não existiu o dilúvio, não existiu os gigantes, os dinossauros que eles falam que eles aceitam que tem, mas põem que foi para milhões e milhões de anos. Não. Conviveu junto com os seres humanos entre Adão e o dilúvio, né? Os esqueletos que eles acham dos homens de antes, eles escondem. Então, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Estão levados pela mentira e querem matar quem fala com eles que eles estão errados. A maioria está vivendo numa alienação. Quem assistiu aquele filme do Matrix percebe claramente aquilo, né? Percebe claramente isso. Então, a gente tem que abrir os olhos. Você tem que abrir os olhos. Como o Paulo pediu, né, na oração para que Deus abrisse os olhos espirituais das pessoas, né? É isso que nós precisamos. Gente, vão acordar. Que a vida não é essa, né? A vida não é essa. A vida não é a vida material. A vida é a vida espiritual, né? E nós vamos sobreviver à morte do corpo. E vamos para prosseguir na vida eterna. Agora, vai ter a vida eterna com Deus e com a ausência de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Eu não quero estar na ausência de Deus, né? Então, vamos fazer essa escolha agora. Vamos estar com Ele, né? Vamos continuar? Wanda. O apóstolo Paulo viveu em uma das sociedades mais imorais e politicamente corruptas que o mundo já conheceu. No entanto, ele não defendia nenhuma ação política. Em vez disso, ele disse aos cristãos que submetessem ao governo e orassem por aqueles que tinham autoridade. Ele afetou a mudança na sociedade, um coração de cada vez. Um curto período de tempo, o cristianismo tornou-se a religião oficial do império que uma vez jogou seus seguidores aos leões. Então você viu como ele trabalhou? Ele trabalhou no coração de um, de outro, aquele outro trabalhava no coração do outro. Em 30 anos foi suficiente, né? 30 anos foi suficiente. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser o espelho de Deus na vida. Ser diferente, né? Ser honesto, ser trabalhador, né? Cumpridor dos seus deveres. E é o que a moral cristã mostra, né? Para ser. Bom. Elias Boitnott, presidente do Congresso Continental, em 1783, e mais tarde um congressista de Nova Jersey, que serviu como presidente da Sociedade Bíblica Americana, disse: o caráter moral de um povo, uma vez degenerado, seu caráter político deve seguir em breve. Há uma guerra civil acontecendo na América hoje, mas não é política. Claro, os tribunais e os salões do Congresso são os campos de batalha, mas a guerra em si é entre luz e as trevas, a verdade do Evangelho e as mentiras do diabo, e entre o povo de Deus e os filhos do diabo. A gente não vê hoje aqui no Brasil como é que está sendo? Né? Isso aqui parece que relata. Ele está falando aqui para o americano, mas é a mesma coisa. O mesmo mal que existe aqui é o mesmo mal que existe lá e que já tomou conta da Europa e tudo mais. Aqui, gente, o nosso Brasil está sendo o último obstáculo ao globalismo. O globalismo significa o anticristo dominando, a ideia anticristo dominando. Nós aqui somos a última resistência. Olha a velocidade que tomou a América do Sul todinha, né? Veio Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Bolívia e tá lastrando. Se tomar aqui, o trem vai ficar feio. Aí já tá os Estados Unidos tomado. Canadá já está há muito tempo, né? Aquele Trudeau lá. A Europa toda, né? China do outro lado.
Se o Bolsonaro cair aqui, Acabou. a velocidade da queda vai ser logo. Em termos de 10 anos, nós já estamos na... E aí, está nas mãos de Deus, né? E aí Jesus vai voltar mais rapidamente. E na volta dele vai haver um sofrimento incrível. Então, o anticristo que eles falam... É isso que está aí. E ninguém está abrindo Ninguém está... Está todo mundo vivendo uma Matrix, está vivendo alienado. Vai ter um ser Fala pra fazer muito isso. no anticristo. Anticristo você também. Ó. Tá aí a globalização. Olha o que ele fala, o caráter moral de um povo, uma vez degenerado, seu caráter político deve seguir em breve. Olha o surgimento do Lula. O Lula, quem lembra? Nós lembramos quem era o Lula antes, né? Ah, esse cara é louco, um analfabeto. Ninguém nem pensava que ele um dia pode ser o presidente. O danado foi persistiu até entrar. Quando entrou, ele conseguiu ainda. Agiu como um satanás, veio escondido debaixo do pano, veio comprando, corrompendo o Congresso, corrompeu tudo, corrompeu as empresas, corrompeu os estatais, roubou o nosso sangue, dando para os outros, e esse caos total. Aí entra o Bolsonaro para consertar. Ele colocou um ainda pior ainda. Uma fantoche. Para continuar, né? Olha só o que era antigamente. Era PT e PSDB. Todo mundo pensava que o PSDB era de direita e o PT comunista. Não, os dois iguais. Era um terno e o outro de uniforme. E o povo não é isso. Nós só começamos a enxergar com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro surgiu falando daquela maneira, aquilo escandalizava as pessoas, né? Eu lembro lá nos Estados Unidos, foi desse jeito também, quando o Trump, ele foi um dos últimos a decidir a concorrer na presidência. Os outros tudo santinho, bonitinho, falando sem afetar ninguém, ninguém sabia quem que era de esquerda ou de direita, porque estava todo mundo bonitinho. Ele chegou falando e metendo pau, e o pessoal... Esse louco igual o Bolsonaro aqui. Depois deles, quando eles entraram no poder, que você foi ver realmente quem era quem. Né? E hoje a gente sabe. Hoje é declaradamente. Essa Suprema Corte, escondidinha, ninguém, né, sabia o que ela fazia. Quando entrou o Bolsonaro, eles tiraram a capa de cordeiro e mostrou o lobo que eles são. Né? Bom, nessa guerra, o inimigo tenta esconder seus verdadeiros objetivos. Olha, o Satanás, né? Por trás da máscara dos direitos individuais e das liberdades pessoais. Mas não se engane, o verdadeiro objetivo é a eliminação de Deus e suas influências de nossa sociedade, para que as pessoas possam se entregar a seus estilos de vidas carnais, sem convicção ou culpa. Tá vendo? Então, por que as pessoas se dizem ateus, não querem nem saber de Deus? Por quê? Por causa da moral que vem por consequência. Por exemplo, o homossexualismo, né, lesbianismo, tudo mais. Eles odeiam falar de Deus. Não existe isso, negócio de Deus, não. Por quê? Porque se eu aceitar que existe Deus, existe o bem e o mal, o pecado, né? A moral eles renegam. Né? Então, olha só, todo comunista é ateu. Todo país comunista corta o pescoço das religiões. Né? Então, eles não querem nem saber disso. Porque eles geram uma responsabilidade, né? Eles não querem. Eles não querem. Assumir. Eles não querem que você venha e cobre dele uma correção comportamental. Né? Então, eles odeiam isso. Eles querem fazer do jeito que eles querem, né? Ó, entregar o seu estilo de vida carnal, sem convicção ou culpa. Por isso que eles odeiam o cristão. O grande inimigo deles é o cristão. É o grande... Deus, eles já eliminaram de tudo, né? E agora é o cristão. O cristão fala, o cristão, o conservador, né?
O conservador é aquele que quer conservar os bons conceitos morais da família, né, do patriotismo, e eles odeiam. Helenice, quer ler a maneira? A maneira de vencer esta guerra e salvar o caráter político desta nação é usar o Evangelho para mudar o caráter moral do seu povo. Nossos fundadores entenderam isso. A citação abaixo mostra que eles não estavam procurando o governo para mudar sua sociedade, mas para salvaguardar os valores que já existiam. Nada pode ser politicamente certo. Isso é moral errado. Benjamin Rush, 1700. É moralmente errado. Olha o que ele falou aqui. Nada pode ser politicamente certo. Hoje não tem isso assim, a politicamente correto? Mas isso não é politicamente, isso não está correto, né? Você catalogar uma pessoa que é esquerdista, que é comunista, que quer destruir a nação, né? Que é um depravado moral, eles não gostam disso. Eles querem que você aceita, né? Que você, qual a palavra que fala? Respeite, né? Compreenda, né? Você não pode... Não tem conflito. Não tem conflito, né? Mas não, isso é errado. Errado é errado. É politicamente certo. Errado é errado e não pode ser aceito, né? Porque, por exemplo, se você é um agricultor, você planta a sua cultura, aí logo o que acontece? Quando você molha, você joga o adubo, a sementinha da erva daninha cresce. Se você não for lá arrancar aquela erva daninha quando ela está pequena, né, ela come a seiva do solo e a sua plantação não cresce, né? E depois, se você deixou ela crescer, quando você vai arrancar a raiz, você não arranca de jeito, não é mesmo? Então você tem que agir logo no início. E assim a gente tem que fazer. Mas a gente só consegue fazer e ter esse objetivo quando você segue a moral cristã, né? Se você não está enraizado nisso, você não consegue. Você não sabe o que é certo e o que é errado, né? Wander. A igreja precisa reorientar suas energias de volta para a grande comissão que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Pode continuar. Aproximadamente 30% dos americanos diz que são nascidos de novo. Se cada um, nos próximos 4 anos, levasse apenas uma outra pessoa à verdadeira fé, mais de 60% da população nasceria de novo quando, mais uma vez, enfrentarmos uma eleição presidencial. Se isso acontecesse, então realmente haveria mudança. Então, se todos nós que conhecemos a verdade, né? Ou seja, nós que saímos da Matrix, nós influenciarmos uma pessoa, né? Mostrasse a ela a verdade, for o tutor daquela pessoa, aquela pessoa se convencendo, vai fazer para outra, em pouco tempo o mundo muda. Você não vê o exemplo na época do apóstolo Paulo? Depois que Jesus morreu, 30 anos foi suficiente para mudar. O mundo era pagão, era politeísta, e entrou o cristianismo e transformou o mundo, né? Mas infelizmente logo depois veio a Igreja Católica e detupou tudo. Foi misturando os conceitos cristãos com o conceito mudando e está no que está hoje a Igreja Católica, né? Então, como ele falou aqui, se nós seguíssemos, né, e fizéssemos a grande comissão, ou seja, quando Jesus falou, né, as últimas palavras dele, vai, né, e ensinai a todas as pessoas, em todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, olha o que isso significa. Vai e fala para a pessoa que você é um filho de Deus, que você está servindo ao Satanás, você precisa servir a Deus. Abre o seu coração e aceite Deus de novo na sua vida,
né? Pede a Deus para abrir os olhos espirituais daquela pessoa. A pessoa se transforma, né? É aquela menina que estava falando com você, a Débora, menina nova de 26 anos, ela falou que em 4 anos atrás, ela antes, né, ela era muito inquiridora, queria ter conhecimentos, né? Aí ela ia visitar muitos países, ela foi no Egito e trouxe um ídolo. E aquilo na casa dela começou a perturbar, mover objetos, cair coisas, movimentar as coisas assim para lá e para cá, até que ela teve um problema, que parece que ela desmaiou, né? E morreu. E aí, nesse período que ela estava ali, o Satanás começou a pegar ela e segurar ela para ele. Aí até que ela lembrou, né, de Jesus, né, e aí Jesus tirou ela daquilo. Aí ela voltou para o corpo mas essa experiência para ela valeu, porque naquele momento ela viu que realmente Deus existe, Jesus é filho de Deus, é o nosso Salvador, e Ele está ali para a gente, para esses momentos. Então ela se transformou. Ela a partir disso, ela começou a aprofundar mais na Bíblia, e aceitando, né, de princípio que Jesus é Deus, encarnado aqui para nós, e ela abandonou aquilo tudo. Ela antigamente falava que todos os caminhos levavam a Deus, agora ela fala não, que é Jesus que é o único caminho, e agora ela está enfocando tudo que ela está ensinando em cima da verdade, que é a Bíblia. Né? Então ela aproveitou essa experiência. Essas experiências todos nós já tivemos. E se não tivemos, vamos ter ainda. Né? Mas a gente tem que aproveitar como uma lição de vida. É aquela hora que como no filme Matrix, o cara dá 2 pílulas, a vermelha e a azul. Escolhe aqui. Essa aqui você vai voltar e continuar fazendo o mesmo que você fazia. Você não vai mudar em nada na sua vida. Mas essa aqui não. Essa aqui vai te transformar, vai mostrar a realidade. A verdadeira realidade. Né? Aí ele aceitou. Quando ele aceitou, ele viu o que ele era, o que ele fazia, como estava tudo errado e tudo programado. É hoje a vida das pessoas, né? Dormir, acordar, levantar, faz uma coisa, faz outra, almoça, janta, dorme, né? Vai trabalhar, mas né? Não é só isso. Porque você vai fazendo isso, o final vai morrer, mas espera aí. É eu e meu corpo só, né? Cadê a vida eterna? Cadê a comunhão com Deus? Né? Ok, então a gente percebe isso tudo aí, né? Que sirva de lição e abramos nosso coração para Deus. Nesse pedaço aí não precisa não, que ele vai falar daquele compêndio que nós estávamos estudando, né? O evangelismo, né? Ok, vamos então orar, agradecendo a Deus por mais esses momentos, mais essas lições que nos sirva para despertarmos espiritualmente, para enxergarmos a verdade, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos corações e possamos chamar o Espírito Santo para habitar no nosso coração, que Ele vai nos guiar, vai em terras santas e mostrar-nos a verdadeira realidade da vida, que é o nosso Jesus. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém.